Eu solicito também, para tomar seu lugar na mesa principal, o professor Ivo Dantas, professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, livre docente em Direito Constitucional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A seguir, eu chamo o professor doutor Gilmar Ferreira Mendes, professor de Direito da Fundação Universidade de Brasília, procurador da República, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. E o professor doutor Roberto Rosas, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Eu passo a palavra ao excelentíssimo professor doutor Caio Tácito, que presidirá os trabalhos. Vamos completar com 3 contribuições valiosas os trabalhos de hoje. E para iniciá-lo, concedo a palavra ao professor Gilmar Ferreira Mendes. Eminente professor Caio Tácito, eminentes colegas da mesa, professores Roberto Rosas, Ivo Dantas, eminentes professores, procuradores, juízes, eminentes advogados, caros estudantes, que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao Instituto Pimenta Bueno, na pessoa do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que mais uma vez realiza com sucesso este evento que, como todos percebem, já se tornou tradicional na vida jurídica do país. Eu gostaria de abordar nesta tarde, em rápidas passagens, um tema que não tem sido muito versado pela nossa literatura, embora de quando em vez ele se manifeste na jurisprudência. Exatamente pela falta de uma reflexão sistemática no âmbito da literatura jurídica, a jurisprudência acaba por tratá-lo também de maneira tópica, episódica, assistemática e de forma às vezes até deficiente. O tema diz respeito ao problema dos direitos fundamentais, ou a sua relação, ou a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Todos nós sabemos que os direitos fundamentais são concebidos na nossa Constituição, assim como em outras constituições, fundamentalmente como direitos prima facie, em face do poder público. Então se pergunta de imediato: por que os textos constitucionais, em geral, não asseguram a sua eficácia, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas? Aqueles que acompanham a literatura jurídica americana sabem que o tema é versado nos Estados Unidos desde o final do século passado, sob o epíteto da State Action, para tentar
identificar algumas ações de entes eminentemente privados que atuam de forma equiparável ao poder público. Neste caso, a Corte Suprema admite a aplicação de direitos ou a incidência dos direitos fundamentais sobre típicas relações privadas. Na Alemanha, desde os anos 50, temos a discussão sobre a chamada eficácia imediata ou a eficácia mediata dos direitos fundamentais sobre as relações privadas. Aqueles que acompanham o assunto sabem que foi Hans Nipperdey, um nome extremamente conhecido, sobretudo na área do direito trabalhista, que fundou, de certa forma, esta concepção da eficácia imediata dos direitos fundamentais sobre as relações privadas, afirmando categoricamente que, em princípio, não havia a fazer distinção, devendo-se, portanto, reconhecer a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais sobre as relações privadas ou entre cidadãos. Esta postura de Hans Nipperdey, que de certa forma balizou a interpretação da Corte Superior Trabalhista na Alemanha, foi imediatamente rechaçada pela Corte Constitucional Alemã, que seguiu aqui a lição de Günter Dürich. Entendia Dürich que reconhecer a aplicação imediata dos direitos fundamentais às relações privadas era, de alguma forma, suprimir, implicava, de alguma forma, na supressão de alguns elementos básicos da própria ideia de direitos fundamentais. Por exemplo, a própria ideia de autonomia privada. Todos aqueles que acompanham este tema sabem que tanto podem ser relevantes para os direitos fundamentais a proibição contratual que alguém exerça uma determinada atividade profissional ou a exigência de que um contrato de aluguel não seja celebrado com pessoas de cor, quanto à cláusula testamentária que privilegia os herdeiros do sexo masculino ou ainda a exigência de que um sabatista trabalhe aos sábados. Muitas perguntas práticas já se fizeram no âmbito da jurisprudência no direito constitucional comparado. Pergunta-se, por exemplo, se seria legítimo que uma escola religiosa desse preferência na contratação a professores que adotassem uma dada religião. Ou poderia uma dada instituição religiosa de ensino rescindir o contrato de um casal de professores sob a alegação de que eles estão vivendo maritalmente sem a celebração do matrimônio? Outras indagações são igualmente concebíveis. Em que medida, por exemplo, e este é um caso clássico da jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, em que medida, por exemplo, a liberdade de expressão autorizaria alguém a conclamar o público a um boicote contra uma dada publicação ou contra uma dada produção artística? O princípio da igualdade impediria que, na adoção de critérios para a contratação, uma empresa privilegiasse determinada categoria de pessoas, verbe gracia, as adeptas de uma dada concepção filosófica? E este é o outro caso clássico da jurisprudência americana. Uma cidade privada, a chamada Company Town, poderia impedir que adeptos de uma dada concepção religiosa distribuíssem panfletos nas suas ruas e praças? Os proprietários ou administradores de shopping centers
poderiam impedir a distribuição de informações sobre temas de interesse público no seu interior, sob a alegação de que se cuida de um espaço submetido exclusivamente ao regime de propriedade privada, são todas indagações relevantes sobre o tema relativo à eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. A questão se torna ainda mais complexa porque temos, e isto também ocorre no nosso sistema, a vinculação dos poderes públicos aos direitos fundamentais. Significa dizer que, numa dada controvérsia, o próprio Poder Judiciário terá que apreciar uma dada questão, levando em conta este aspecto, a vinculação inevitável aos direitos fundamentais. Da mesma forma, esta vinculação se manifesta tanto para as autoridades administrativas quanto para o poder legislativo. De uns tempos para cá, algumas constituições, e é o exemplo da Constituição Portuguesa, têm se referido a este problema, enfatizando, todavia, que os direitos fundamentais se aplicam às relações privadas na forma e no processo devido. Mas aqui é exatamente que reside todas as indagações. De uns tempos para cá, todavia, a doutrina vem afirmando que os direitos fundamentais não são apenas direitos subjetivos, elas formam também a base da ordem objetiva constitucional. Com base neste entendimento que a Corte Constitucional Alemã tem avançado para extrair dos direitos fundamentais uma outra faceta chamada Schutzpflicht, o dever de proteção que se impõe ao Estado sem que se reconheça imediatamente uma pretensão de caráter subjetivo. Se diz que aqui o Estado tem que atuar como um instrumento de fomentação, de fomento dos direitos, de incentivo, de estímulo dos direitos fundamentais. Com base neste entendimento que Dürich chegou à conclusão de que, em princípio, a concretização dos direitos fundamentais nas relações privadas seria tarefa do legislador. O legislador poderia e deveria, dizia Dürich, valer-se das cláusulas gerais como porta de entrada dos direitos fundamentais na ordem jurídica privada. Até porque, segundo a sua própria tese, a aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações privadas poderia mesmo suprimir ou restringir em demasia a própria ideia de autonomia privada. Dizia ele, portanto, que é o próprio sistema de direitos fundamentais que autoriza e legitima que os indivíduos confiram aos negócios privados conformação não coincidente exatamente ou necessariamente com tais direitos. A ideia, todavia, de direitos fundamentais enquanto uma ordem objetiva de valores legitimaria os tribunais e, em última instância, a Corte Constitucional a proceder a um juízo de ponderação para verificar
se aquela ideia básica do sistema jurídico estaria sendo desrespeitada num ou noutro tópico. E isto coloca um outro ponto igualmente controverso, porque obriga muitas vezes ou possibilita que a Corte Constitucional, ou o órgão que faz às vezes, que a Corte Constitucional, o órgão que atua como Corte Constitucional, passe a reexaminar julgados das cortes ordinárias como um super-órgão de revisão. Apenas para que possamos ilustrar um pouco estas reflexões, mencionarei 3 casos da Corte Constitucional Alemã, 3 casos clássicos. O primeiro, chamado caso Lüth, referia-se à ação do presidente do Clube de Imprensa de Hamburgo, que conclamou o público a um boicote contra um dado filme, entendendo que o seu diretor esteve indevidamente envolvido com o nazismo nos tempos de chumbo. Este diretor, Weithalen, entra com uma ação e obtém na Corte Civil, no Bundesgerichtshof, a confirmação de um juízo que mandava Lüth se abster de qualquer ação com o objetivo de conclamar, de efetivar este boicote. A Corte Constitucional Alemã entendeu, todavia, que os tribunais estariam obrigados a levar em consideração o significado dos direitos fundamentais em face dos bens juridicamente tutelados pelas leis gerais. Entendeu que, ao apreciar a conduta do recorrente, o tribunal teria desconsiderado o especial significado que se atribui ao direito de livre manifestação de opinião, também no caso em que ele se confronta com interesses ou direitos privados. Um outro caso clássico da jurisprudência alemã diz respeito ao chamado caso Blinkfeuer, referente a um pequeno jornal que, mesmo depois da construção do muro, continuou a publicar informações sobre programas de rádio e televisão que eram produzidos na antiga Alemanha Oriental. A poderosa editora Springer mandou, então, uma circular aos vendedores de jornais, distribuidores de jornais, dizendo que todos aqueles que continuassem a distribuir o jornal Blinkfeuer não mais receberiam a produção da editora. Este tema também foi levado à Corte Constitucional em um recurso e a Corte considerou abusiva a atitude da editora Springer. O último caso diz respeito ao chamado affaire Walraff. Trata-se de um famoso jornalista do jornalismo de investigação, um nome clássico na Alemanha, que se fez infiltrar na redação do jornal Bild-Zeitung, um jornal sensacionalista, e depois, com nome falso, decidiu escrever um livro sobre o tema.
a Corte considerou abusiva, extremamente abusiva, a atitude de Walraff e legitimou a apreensão do livro e a proibição de sua divulgação. Entendendo que entre as condições de função de uma imprensa livre pertence a relação de confiança de trabalho e de redação, sendo lícita fundamentalmente a pretensão manifestada no sentido de impedir a publicação de informações obtidas mediante a utilização de um artifício doloso. Como disse inicialmente, não temos discutido a questão dos direitos fundamentais nas relações privadas, seja sob o prisma americano da state action, desta equiparação, seja sob o prisma da eficácia direta ou indireta, mediata ou imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas. Parece correto, com Dürich, admitir que uma aplicação imediata é de todo inviável, exatamente porque levaria à supressão de dados direitos fundamentais lastreados na própria ideia da autonomia privada. É bem verdade que aqui nós experimentamos um certo desconforto dogmático, porque se diz também que a teoria da eficácia imediata tem uma fundamentação dogmática muito débil, assaz deficiente, sendo os direitos fundamentais conhecidos e referenciáveis na relação entre o Estado e o cidadão, haveria dificuldade mesmo para proceder a esta diferenciação no campo estritamente dogmático. Outros dizem até que a teoria da eficácia imediata seria desnecessária porque, desde que encontrássemos a fórmula adequada de aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, estaríamos a cuidar não de um fenômeno de eficácia, mas sim de validade. Gostaria de encerrar colocando mais uma questão para a indagação, ressaltando que, se admitirmos a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas, temos que admitir e, eventualmente, rever algumas concepções jurídico-processuais que dominam a própria tentativa de separação de julgamento do direito ordinário, como nós temos aqui, na competência do STJ, e do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. Porque, eventualmente, um juízo estritamente ou aparentemente voltado para decidir ou dirimir uma questão típica de direito privado, poderia estar num juízo rigoroso de ponderação, a violar os direitos fundamentais nesta dimensão inicialmente objetiva e, portanto, deveria, em princípio, ou poderia dar ensejo a uma discussão constitucional relevante. É certo, portanto, que, a despeito desse esforço desenvolvido, não se logra divisar com clareza, no âmbito da teoria da eficácia imediata, uma distinção precisa entre a questão material, a chamada eficácia horizontal, Drittwirkung, e a questão processual, que alça inevitavelmente a Corte Constitucional a este papel de supertribunal de revisão. Eu espero, com estas breves palavras, ter lhes trazido, se não
perplexidades, pelo menos motivos para reflexão. Muito obrigado. Na continuidade dos nossos trabalhos, transmito a palavra ao professor Ivo Dantas. Excelentíssimo senhor, professor Caio Tácito, professor Roberto Rosas, professor Gilmar Mendes, professor Manuel Gonçalves, demais professores, estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Inicialmente, trago o abraço da co-irmã, a Faculdade de Direito do Recife, àqueles que fazem a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E, em segundo lugar, devo-lhes confessar que o pronunciamento ontem do vice-presidente Dr. Marco Maciel e o pronunciamento hoje do ministro e professor Nelson Jobim tiraram-me, professor Caio Tácito, do roteiro que havia eu traçado para esta exposição. Inclusive porque entendo que, sendo este um fórum onde se encontram reunidos os estudiosos do direito constitucional brasileiro, não poderia eu deixar que passasse este instante sem enfrentar um problema que me parece não só atual, mas de suma importância, que é o relacionamento existente entre os chamados direitos e garantias individuais consagrados na Constituição de 88 e todo este processo de emendas constitucionais que vem sendo levado a efeito no Brasil desde a revisão constitucional de 93, 94. Senhor presidente, antes de mais nada é preciso que se faça uma colocação. A transposição que o Constituinte de 88 fez, tirando do meio do texto constitucional onde tradicionalmente se colocavam os direitos individuais no Brasil, trazendo-os para a abertura do texto constitucional, isto não é apenas e simplesmente uma mudança a que chamaria de topográfica. É nada mais, nada menos do que uma coerência em relação à técnica legislativa utilizada na Assembleia Constituinte, ao estabelecer dentro da técnica utilizada em outros modelos constitucionais contemporâneos, em estabelecer os chamados princípios fundamentais da Constituição e logo em seguida estabelecer direitos individuais, coletivos, remédios constitucionais, etc. Isto significa dizer que, seja qual for a norma constitucional, terá ela que ser interpretada partindo-se de direitos dos princípios fundamentais. E mais, tanto esta foi a vontade do Constituinte, quando no artigo 1º estabeleceu como fundamento a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, dentre outros fundamentos, que resolveu também colocar este elenco
dentro das chamadas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. Tanto era esta a vontade do Constituinte, que além de manter os institutos ou chamados tradicionais remédios constitucionais, como o habeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular, criou outros, exatamente para advertir, para sinalizar de que o chamado Estado democrático, social, de direito, teria que ter, sobretudo como pórtico, a defesa dos direitos e das garantias individuais. A pergunta que se faz é qual é o âmbito destes direitos e garantias individuais. Pessoalmente, não tenho a menor dúvida de que não se restringem eles ao artigo 5º da Constituição, inclusive por determinação do parágrafo 2º do mesmo artigo 5º, inclusive porque a distribuição no texto constitucional mostra que os direitos sociais também estão incluídos como direitos individuais fundamentais, inclusive porque o Supremo Tribunal Federal já direcionou nesta linha, ao entender até que determinadas garantias de ordem tributária são vistas como pertencentes à categoria dos direitos individuais. E de repente me preocupa, senhor presidente, ao ver, sobretudo na área do chamado direito do trabalho, a moda com que pegou neste país a famigerada flexibilização dos direitos trabalhistas. Pelo simples fato de que Robortella assim o pregou, pelo simples fato de que em outros sistemas constitucionais se vem fazendo isto, mas esquecendo-se de que a óptica a ser utilizada no Brasil há de ser uma óptica ímpar e diferente. É que enquanto lá fora os direitos trabalhistas não são matéria rigorosa e minuciosamente estabelecida no texto constitucional, entre nós o são. E para contornar-se e para driblar-se esta limitação, importou-se, repito, a famigerada expressão flexibilização dos direitos sociais ou dos direitos trabalhistas, havendo até quem já defenda hoje de que não seria apenas uma desconstitucionalização, mas que deveria haver uma deslegalização dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas. Tenho me batido muito por esse Brasil afora com esta tese, advertindo para um ponto que hoje pela manhã foi levantado pelo ministro Jobim e que tomo a liberdade da discordância. É que é muito fácil dizer-se, não tenho como atender, tire-se da Constituição. É o mesmo que eu chegasse amanhã e dissesse ao meu credor, eu comprei o carro, não tenho como pagar, esqueça, o carro é meu. Não é por aí o caminho. E tanto não é por aí, e tanto sabem os doutrinadores de que esta posição de enquadrar o artigo 6º e seus desdobramentos do 193 e o artigo 7º como direito individual é uma posição correta e aceita doutrinariamente, que vale lembrar-se
que na revisão constitucional, exatamente no dia da última sessão legislativa, da última sessão plenária, foi levada à discussão e que seria votada. Felizmente não houve quórum. Foi levada a plenário uma proposta onde se dizia, substituindo o enunciado hoje do parágrafo 4º do artigo 60, mantendo-se o inciso 1º tal como está enunciado, o 2º, e quando chegava nos direitos e garantias individuais, a proposta dizia os direitos enunciados no artigo 5º da Constituição Federal. O menos avisado diria, mas qual é a diferença? Direito individual ou artigo 5º está no mesmo. É que a partir do momento em que se dissesse o artigo 5º, se excluía inclusive a previsão constitucional constante do parágrafo 2º, de que outros direitos consagrados em tratados ou convenções, etc., também estariam protegidos como direitos individuais. E aí se vem com uma pergunta ou com uma afirmativa. Não se pode falar em intangibilidade disto aí, porque frente à emenda constitucional não há direito adquirido, frente à Constituição não há direito adquirido. A afirmativa precisa ser encarada com ressalva. Porque, em verdade, se frente à Constituição poderá não haver direito adquirido, já dizia Pontes de Miranda, esta ressalva tem que vir expressa, como veio no texto de 88 nas disposições transitórias referentes a vencimentos. Mas esta afirmativa, em lugar nenhum, poderá ser aceita em se tratando de emenda constitucional. E não poderá por um motivo muito simples. É porque a emenda constitucional está prevista porque o Constituinte quis que houvesse a previsão. Quisesse ele consagrar a teoria das constituições eternas e diria logo, silenciando quanto à possibilidade do poder de reforma, de que o texto era imutável. Eu costumo, brincando em sala de aula, dizer a meus alunos que o poder reformador é o cirurgião plástico, em que alguém chega e diz, eu quero diminuir o tamanho das minhas olheiras, mas não mexa no meu nariz nem na orelha. O problema meu é aqui, só aqui. Este é o poder de reforma. A partir do instante em que o Constituinte de 87 e 88 elevou a categoria de cláusulas pétreas, os direitos individuais elevou a intangibilidade dos direitos sociais e trabalhistas. Não se venha dizer, senhor presidente, que engessou o direito do trabalho no Brasil, que é preciso deixar a livre convenção das partes que direitos serão estes. Porque, senhores, se com este engessamento falado, o malsinado Instituto da Medida Provisória diariamente ataca direitos e garantias individuais neste país, imagine se direito e garantia individual não estivessem consagrados como cláusulas pétreas. Esta é, portanto, senhor presidente, a colocação que trago do Recife para São Paulo, para este encontro de constitucionalistas. É uma advertência que faço, para que estejamos alertas, sobretudo com relação a novas expressões muito em moda, muito em voga, importadas de direitos e de sistemas estrangeiros outros. O sistema constitucional argentino, que hoje tanto inspira o Brasil, o sistema constitucional argentino pode se dar ao luxo de fazer o que pretende agora, de extinguir pagamento de hora extra, de extinguir pagamento disso, pagamento daquilo, porque pura e simplesmente o artigo 14 bis da Constituição Argentina
remete às disposições infraconstitucionais o tratamento da matéria trabalhista. Entre nós, não. Apesar de que o caput do artigo 7º se refira, dentre outros, portanto é apenas exemplificativo o que lá está consagrado, mas aquilo que lá está consagrado não poderá ser retirado do texto constitucional. Poderia até, diante de um hiato constitucional e de um novo processo constituinte. E quando eu digo constituinte, vejam, jamais usei a expressão constituinte originário, porque não conheço constituinte que não seja originária. Constituinte derivada ou de segundo grau é contradição. Ou é constituinte e é início do processo, ou é constituído e está no processo. Essas colocações, portanto, dentro daquilo que combinamos nos bastidores, de que falaríamos de 15 a 20 minutos cada um, são colocações que trago e que espero tenha conseguido expô-las, na certeza, sobretudo, de que desta casa e deste conclave saiamos todos numa só voz, unidos, no sentido de dizer-se que Constituição foi feita para ser respeitada. Constituição não é periódico. Constituição não é diário. Constituição é documento solene, representativo fundamentalmente dos valores maiores da nacionalidade. Muito obrigado. Você está aqui na Rádio Jornal do Comércio, falando para o mundo, Concedo a palavra ao professor Roberto Rosas. Senhor presidente desta sessão, professor Caio Tasto, meus ilustres companheiros de sessão, professor Gilmar Ferreira Mendes e Ivo Dantas, ilustres presentes, advogados, estudantes, e em especial faço uma homenagem aos subprocuradores da República que vieram aqui diretamente de Brasília para esta reunião, aos ilustres professores. Saúdo a todos na pessoa do eminente professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o grande articulador destes seminários, que começou numa frequência pequena desta sala, sem este apêndice à frente, foi crescendo, está lá em cima e no sexto talvez vai ser convocado o Largo de São Francisco para que haja essa expansão necessária para atender a todos. É o sucesso deste seminário que o Instituto Pimenta Bueno faz na pessoa do seu eminente presidente, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Dentre os assuntos dos direitos fundamentais, nesta vastíssima relação do artigo 5º da Constituição, acrescentado pelo parágrafo 2º do artigo 5º, que diz, além de tudo que já está dito, outros princípios também são integrados nos direitos fundamentais, eu destaco um ponto muito importante que hoje é versado longamente, principalmente a partir de 1988, que é o chamado devido processo legal. Não há advogado, não há juiz, não há procurador, não há qualquer pessoa que tenha intimidade, principalmente com a vida processual e judiciária, que não esteja sempre envolvido com esse devido processo legal. Os senhores sabem que, nesse capítulo, nós estamos tratando da proteção dos direitos individuais. Proteção essa que se dirige para o legislador, para o administrador e, em particular, o sistema judiciário de proteção dos direitos fundamentais. Nessa proteção, nós vamos destacar o controle da constitucionalidade das leis, o chamado direito processual constitucional, em última análise, os princípios constitucionais do processo civil e do processo penal, e, finalmente, o devido processo legal. Nós vamos buscar a origem dessa cláusula devido processo legal na Constituição americana. Passo rapidamente sobre a história para que nós possamos completar esse tempo exíguo, mas fundamental para nós. A Constituição americana diz
que ninguém será privado da vida, liberdade ou propriedade sem o devido processo legal. Without due process of law. Nós, na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 54, reproduzimos quase ipsis literis essa expressão, para dizer, na Constituição brasileira, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ora, apenas a diferença entre a Constituição americana e a Constituição brasileira está em que na Constituição americana acrescenta-se a vida e aqui nós não temos a vida. E alguém já disse, paradoxalmente, nos Estados Unidos, onde se defende a pena de morte, e aqui não se fala no respeito à vida, ainda que se não permita a pena de morte. Mas essa expressão, portanto, ela merece uma verificação, até pela sua novidade, ainda que nós encontrássemos alguns julgados e alguns autores tratando da cláusula do devido processo legal, mais remotamente a um famoso trabalho do saudoso jurista Santiago Dantas e também num trabalho de direito tributário de um saudoso professor desta casa, professor Antônio Roberto Sampaio Dória, onde estuda a cláusula do devido processo legal aplicável ao direito tributário. Nós temos ainda hoje, já num caminho da Constituição de 88, falando-se em devido processo legal no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando há um dispositivo, um artigo que diz que nenhum adolescente será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Mas o que será o devido processo legal? Em primeiro lugar, que se usa muito no Brasil, é o chamado direito processual, do devido processo legal do ponto de vista processual. É muito comum no direito processual civil e no processo penal, especialmente, a invocação do devido processo legal. Mas o devido processo legal de caráter processual, ele, na verdade, já está inserido na Constituição em vários dispositivos do próprio artigo 5º, quando trata, por exemplo, do direito à ação, do juiz natural, do acesso à justiça, do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa, e o direito de petição até poderia estar numa grande faixa, onde se insere também o direito de acesso ao judiciário. Ora, então, essas regras estão já consubstanciadas em princípios constitucionais, portanto, estaria descartado o devido processo legal processual, como está colocado na Constituição. Eu faço a ressalva porque o que se estuda constantemente no Brasil e que se fala constantemente nos processos judiciais é no devido processo legal com o caráter processual. Mas muitas vezes se confunde esse devido processo legal processual como obediência aos procedimentos decorrentes de um processo civil ou do processo penal. Quando, na verdade, se é legalidade ou obediência a um procedimento, na verdade, ficaria muito pobre o devido processo legal se ele se resumisse a obediência aos procedimentos que estão previstos na lei, que, na verdade, está reduzido ao princípio da legalidade. Então, mesmo o devido processo legal processual, ele não fica restrito somente à obediência aos procedimentos. Alguém que foi punido, alguém que perdeu seus bens, alguém que teve uma admoestação qualquer da polícia, da administração, em qualquer circunstância, sem o devido processo legal. Isso seria a obediência a uma formalidade, a um procedimento? Não será, porque isso é legalidade e é procedimento, que é um desdobramento das características de um processo. Mas há outra faceta do devido processo legal, que essa que é muito importante e, a meu ver, encontra um nível erudito de apreciação, que é o chamado devido processo legal substancial. Esse está relacionado com a chamada razoabilidade das normas, a justiça da norma, a racionalidade da norma, a igualdade e até o princípio da equidade. Esse é mais complicado e, na verdade, a origem que se estabelece, e mesmo no direito americano, os julgados da Suprema Corte, que envolvem muito o due process of law, estão envolvidos com o devido processo legal substancial, ainda que nos Estados Unidos também se use a expressão com o sentido de
devido processo legal processual. Ora, então vamos ver que o devido processo legal substancial, quando trata da razoabilidade das normas, a norma sendo razoável para ser aplicada, que ela seja condizente com determinados parâmetros, não parâmetros da Constituição, que se a norma estiver em confronto com a Constituição, ela é inconstitucional, não tem nada a ver com o devido processo legal. Se uma norma de nível hierárquico inferior à Constituição, infraconstitucional, afronta um outro dispositivo legal, vamos supor uma norma regulamentar, essa norma é ilegal, não está ofendendo o devido processo legal. Mas a compatibilidade de uma determinada norma com o que se vai entender a razoabilidade daquela determinada norma. Ora, dirão todos, mas aí fica muito em aberto essa cláusula do devido processo legal, porque, na verdade, o intérprete passa a ser o legislador secundário, ou o intérprete passa a decidir como ele quiser dentro da razoabilidade. Mas o sentido não é transformar o intérprete como legislador, mas sim intérprete da norma, para que a norma seja uma norma adequada a uma determinada realidade. Então vejamos aspectos práticos que já foram até examinados pelo Supremo Tribunal Federal. Um determinado Estado membro da Federação tinha uma lei que mandava pagar férias aos aposentados. Parece paradoxal, mas existia. Férias aos aposentados. E o governador arguiu a inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal considerou um acordo muito importante, que é irrazoável. Não há razoabilidade numa norma que vá dar férias ao aposentado. As férias são dadas em determinada razão de um serviço, de um trabalho, para que o indivíduo tenha o repouso necessário num determinado período. Essa que é a regra de todo mundo relativamente a férias. Não está em nenhum dispositivo da Constituição, nem da CLT, nem nenhuma norma de servidor público impeditiva de férias ao servidor aposentado. Mas não é razoável que uma norma estabeleça uma regra para um determinado setor, para uma determinada situação, que não é condizente com aquele benefício, com aquela determinada vantagem. E o Supremo Tribunal considerou inconstitucional esta norma, no sentido de que ela infringia o princípio do devido legal, que ela não era uma regra razoável. Uma outra questão também examinada pelo Supremo Tribunal, aí numa faixa muito interessante, que diz com a exposição do professor Gilmar Ferreira Mendes, qual seja da autonomia privada, da atividade privada e os direitos fundamentais. Eles se sobrepõem à autonomia privada? Eles estão acima da autonomia privada? É uma questão muito importante, se nós partimos até do pressuposto que ainda existe autonomia privada. E existe autonomia privada nos contratos, nas relações de família, se bem que o Estado insira determinadas normas, acabando com a autonomia privada ou até diminuindo essa autonomia. Numa associação cooperativa, foi um caso concreto, um sócio associado foi excluído, sem nenhuma razão, porque os cooperados, na sua maioria, resolveram excluir aquele associado. E ele recorreu alegando que não era razoável que um associado que participa de uma associação, que é uma associação cooperativa, onde ele tem determinados direitos, tem determinadas vantagens, e até do ponto de vista moral, ele precisa de uma satisfação para ser excluído, ele deveria, pelo menos, obedecer a alguma defesa, algo que lhe desse oportunidade de expor a sua posição, e eles que querem excluí-lo, expondo a oposição contrária. E isso foi ao Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal, numa decisão recente, considerou que havia ofensa ao devido processo legal, porque não foi razoável a atitude dos sócios cooperados, excluindo o associado, sem que ele se defendesse, sem que ele estivesse diante de uma possibilidade de reagir àquela determinada contraposição. Perguntarão ao senhor aí, ligando à exposição do professor Gilmar Ferreira Mendes. É uma atividade essencialmente privada, iniciativa privada. Como é que se fala em devido processo legal num grupo que se reúne de cooperados e vai o judiciário interferir naquela determinada atividade, naquela vontade da maioria?
mas não era razoável que se excluísse aquele indivíduo sem que, pelo menos, ele se defendesse. Há uma questão que está no Superior Tribunal de Justiça, em trânsito para o Supremo Tribunal, onde se discutiu uma questão que aí envolve o devido processo legal processual, qual seja uma interpretação restritiva do direito processual. Uma interpretação restritiva de procedimentos, causando prejuízo e dano, obviamente, ao recorrente, que encontra um obstáculo numa interpretação restritiva de um determinado dispositivo de ordem processual ou procedimental. Entendendo-se aí que, na verdade, também haveria a ofensa ao devido processo legal, porque no momento que se restringe um determinado recurso, o recorrente tem um obstáculo para a sua defesa, para o seu direito. Na área criminal, é comuníssima a invocação do devido processo legal pelos advogados criminais na defesa de seus clientes, sempre procurando enquadrar aquela determinada questão numa não obediência ao devido processo legal. Mas na área criminal é muito mais forte a invocação da cláusula devido processo legal processual do que propriamente substancial, no sentido de dizer não houve defesa, não obediência ao contraditório. Mas muitas vezes precisamos verificar, como eu já disse anteriormente, que isso, na verdade, está em outro dispositivo da própria Constituição, que é o direito à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo e no processo criminal, com uma amplitude que a Constituição de 88 deu. Perguntarão os senhores, mas afinal de contas, o que é o devido processo legal? Nós ainda estamos numa situação de discutir a cláusula. E eu fico numa perplexidade de informar, porque um dos grandes juízes da Suprema Corte Americana, Oliver Holmes, certa feita, está dito em todos os livros que tratam do assunto, que ele disse perante a Suprema Corte, que alguém perguntou, e o que é o devido processo legal? Eu não sei. Depende das circunstâncias. Em cada circunstância é que ver-se-á o que é o devido processo legal para a aplicação dessa cláusula. Mas no direito americano, onde há uma abertura muito grande, principalmente da Suprema Corte, em examinar a razoabilidade das normas, o devido processo legal tem uma eficácia muito maior, uma presença muito maior no direito americano, que nós até teremos aqui. Eu acredito que isso vai progredir e está progredindo muito nesse sentido. Os senhores perguntarão e eu continuarei na dúvida. Mas se os senhores quiserem mais algum esclarecimento, poderão ler um livro fundamental do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, recentemente editado, que são os Direitos Humanos Fundamentais, onde ele explica muito bem essa questão. Muito obrigado. Pois não, é uma honra para mim ter presidido este último painel do dia de hoje, pela riqueza das contribuições que foram oferecidas. Creio que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho deve estar muito feliz, porque se, como eu ouvi dizer, estão gravadas essas intervenções, será um subsídio que terá continuidade na formação da doutrina do direito constitucional brasileiro. Apenas para encerrar brevemente, vocês haverão de indagar que conclusões se pode tirar depois de tal riqueza de intervenções, não só desse painel, mas dos que antecederam e certamente dos que se vão suceder amanhã. Em relação ao conceito de direitos fundamentais relacionados à evolução constitucional, creio que foi muito bem colocado aqui, primeiro pelo professor Celso Bastos, em seguida pelo ministro Nelson Jobim, uma diferença capital entre aquelas liberdades e direitos fundamentais que marcam a cessação do sistema de absolutismo e inauguram direitos de autossuficiência a serem exercidos pelos seus titulares, daqueles outros em que nas chamadas segunda e terceira geração acrescem direitos econômicos, direitos sociais e já agora direitos coletivos e difusos. Esses a exigirem da parte do Estado uma determinada prestação de serviços, e não apenas, como em relação aos primeiros, um caráter de abstenção
quanto ao exercício regular dessas liberdades e direitos fundamentais. Eu acho também que ficou muito nítido nas várias intervenções, e já agora as deste momento reafirmam, que não cabe apenas ao poder público a prestação ou a garantia desses direitos econômicos, sociais, difusos ou coletivos, mas que são também um dever ou uma prestação da sociedade, ou seja, dos vários integrantes, cidadãos e indivíduos que reciprocamente devem respeito aos direitos de terceiros, como muito bem acentuou o professor Gilmar Mendes, quando destacou a eficácia nas relações privadas. O professor Ivo Dantas, com excelente colocação, destacou o que eu poderia chamar a sacralidade da Constituição, ou seja, que esses direitos que estão inscritos na cláusula pétrea tenham uma continuidade assegurada, não no sentido da sua imutabilidade plena, porque a cláusula proíbe abolir direitos, o que não quer dizer que eles não possam ser afeiçoados até uma prestação mais eficiente. E é por isso que a Constituição recente, de 88, já tem 22 emendas, 16 emendas recentes e 6 do período de revisão. Isto mostra que há uma certa mudança de conceitos que evoluem do ponto de vista no curso da sua aplicação. E que a Constituição de 88 no Brasil, assim como a Constituição portuguesa de 76, a espanhola de 78, foram cartas que sucederam a regimes autoritários e assim tinham por dever extremar-se na declaração e afirmação de restauração de direitos que até então estavam postergados. Por esse motivo, vocês poderão verificar que a Constituição de 88 usa 87 vezes a palavra direito e apenas utiliza 19 vezes a palavra dever, 11 deles deveres do Estado. É que este pêndulo do autoritarismo caminhou para uma afirmação do que chegou até a se batizar de Constituição Cidadã, e é no retorno ao equilíbrio que essas emendas constitucionais procuram significar a substância desses direitos e liberdades sem alterar-lhes o conteúdo. Agradeço aos 3 interventores deste painel final e, mais uma vez, felicito o Instituto Pimenta Bueno, na pessoa do seu presidente, pela extraordinária contribuição que está trazendo, mais uma vez, ao desenvolvimento, à evolução e, sobretudo, à profundidade do direito constitucional brasileiro. Está encerrada a sessão.